4, 3, 2, 1. Pela ordem, jogador, seja muito bem-vindo ao Mestre da Lábia, o melhor treinamento de lábia e conversação do Brasil. E agora o cara já tá cansado de ouvir essa frase, ele tem noção, isso é proposital pra você firmar isso na tua cabeça e entender que a gente tá aqui pá, pé na porta e foda-se, tá? Nessa aula de hoje, fase 4, estamos, aula 2, eu vou te explicar exatamente o que é humor, porque as pessoas riem de certas coisas. Pra você começar a entender e começar a se tornar esse cara um pouco mais solto e engraçado. Vamos pro vídeo. Seguinte, jogador, como você viu na aula passada, já falei pro Lu aqui, falei pra você também, que eu sou um exímio amante de humor. Eu gosto muito de humor, aprendi muita coisa de comunicação e humor assistindo Porta dos Fundos desde o comecinho, e não tem problema dar essa propaganda de graça no nosso curso, porque fez diferença na minha evolução, na minha comunicação. Eu assisti isso e me motivei muito. Então até, cara, no meu humor você encontra nuances de Porta dos Fundos, se você acompanhar, se você é fã. Então assim, eu gosto muito do humor deles, que é esse humor nonsense. Tem vários tipos de humor no planeta Terra. Cada pessoa é diferente, cada pessoa ri de uma coisa. Eu falo que o jeito, né, humorístico de cada um, né, o que faz você rir e o que faz eu rir, tem um padrão, só que a gente vê coisas mais engraçadas em coisas diferentes, deu pra entender? Então você vê algo muito engraçado que pra você pode ser, nossa, muito engraçado, você vai cair no chão de rir, e pra mim nem tanto. Então o jeito humorístico ali de cada um é diferente, porém a gente tem um padrão que funciona sempre. E é isso que eu quero te passar hoje. Antes de você começar a entender isso, pensa uma coisa, por que a gente ri? Eu vou explicar agora pra você o que faz uma pessoa rir, tá bom? Todo cara que trabalha com humor, de stand-up, se você ver, você encontra um padrão que é personagens e histórias. Personagens por quê? A maioria das pessoas tem amigos, tem família e tem um senso comum dentro de pessoas e personalidades. Quando você inventa personagens com personalidades específicas, você linka o senso comum com várias pessoas que se identificam. Por isso que muito humorista cria personagens que falam estranho, que manca, que faz alguma coisa específica, que fala de algum jeito, porque você sempre tem esse amigo que você linka e esse senso comum que você linka. Vale, eu conheço um cara assim. Então isso é muito poderoso no humor. E também no quesito histórias. O cara que é humorista, ele conta muitas histórias, e se você for perceber um padrão, sempre é uma história que ou quebra o padrão ou é desgraça. Não dá pra explicar, a ciência ainda não explica, mas o ser humano ama ver desgraça dos outros. Tanto que vídeos virais de gente caindo, gente se fudendo, dá muita view. Porque a gente gosta de ver a pessoa passando por uma situação que a gente não quer passar. E quando quebra o padrão da pessoa caindo ou escorregando, a gente tende a rir. Porque esse é o ponto que eu quero falar nessa aula. Quebra de padrão. Olha só. Quando eu conto uma história pra você, ou lanço um personagem, alguma coisa que eu linke com o seu senso comum, você fala, beleza, eu já conheço um cara assim. Ou, beleza, essa história, eu já passei por isso. Quando você faz isso, você se conecta com a pessoa que tá contando a história. E quando a pessoa quebra a sua expectativa na história que você inventou na sua cabeça pra completar dela... Sim. Foi mal, eu tava pensando em... Eu inverto no conteúdo que eu vi você fazendo. Nem percebeu? E eu tô só... Quebra de padrão. Quebra de padrão, exatamente. A quebra de padrão que gera algo mais engraçado, mais humorístico, porque você linka com a pessoa, então microconexão. Meu, deixa eu te contar a história que eu andei de cavalo. Todo mundo já viu um filme de cavalo, todo mundo já andou de cavalo, ou todo mundo já sabe de alguém que andou, entendeu? Então assim, eu pego o senso comum que é andar de cavalo e eu quebro a expectativa falando que o cavalo, eu fui bater na bunda do cavalo, ele disparou e prendeu meu pé, enfim. Né? Você pode contar uma história engraçada baseada em uma coisa que a pessoa já conhece e quebrando o padrão. Essa quebra de informação, esse impacto de padrão na nossa cabeça forma a risada.
Tem cientista que ainda não explica o porquê que a gente ri, tá ligado? Então a ciência da risada, do humor, ainda é uma coisa que a gente não explica a fundo, tá ligado? A gente só sabe que é uma reação natural do nosso corpo ao ver algo fora do padrão, ou ao ver uma quebra de padrão que a gente não conhece. Tudo que a gente não conhece ou viu pela primeira vez, a gente tende a dar risada. Então, por isso que tem essa clássica dos humoristas, e quem já andou de avião, hein? Ou quem já andou de ônibus? E no ônibus? Então, eles jogam um senso comum primeiro, capta a atenção das pessoas, conecta as pessoas com a história de todo mundo anda de ônibus, todo mundo anda de avião, e ele quebra o padrão falando ou representando alguma coisa. Então, olha esse conteúdo agora que eu vou te entregar, percebe? Vamos analisar um texto de um humorista que tá fazendo stand-up. E o piloto de avião, hein, cara? Aquele piloto de avião, por que ele fala assim? Por que ele tem aquela voz, hein? Cara, comédia. Então o cara começa um texto assim, certo? Então ele começa falando de avião, linkando com um ponto em comum que a maioria das pessoas já fez. Se ela quer sair do Brasil ou quer ir pra longe, ela precisa andar de avião, certo? Então ele pega essa realidade, esse senso comum e conta uma história, personificando algum personagem do avião, como o piloto, a aeromoça, e aquelas aeromoças, hein? Ninguém presta atenção no que ela fala. Então, lógico, dando um exemplo de um texto clássico que pode vir no stand-up, onde o cara pega um senso comum, andar de avião, coloca os personagens disso e exagera. 2 pontos que você tem que lembrar: exagero e quebra de padrão. Quando você exagera alguma personalidade, quando você exagera alguma história, quando você exagera alguma reação, você faz a pessoa rir. Tudo que é mais exagerado, tudo que é mais overreact, faz a pessoa rir e dar risada. Tudo que é quebra de padrão, faz a pessoa dar risada. Agora que você entendeu o que é o humor, agora eu quero, na última aula aqui dessa fase, rapidamente mostrar pra você como você pode se tornar um cara mais bem-humorado, engraçado, certo? Então isso vai com certeza mudar a tua realidade com as mulheres, porque eu sempre falei, um cara que faz a mulher rir sempre vai comer mais gente. Tamo junto, vamos dominar o jogo, ou melhor, vamos zerar o jogo. E é isso. E antes de eu acabar essa aula, olha que interessante, mais um ponto de falar sobre humor. Quando você conta uma piada e ri da própria piada, a pessoa tende a rir muito mais, porque o ser humano, ele espelha a comunicação. Então, você já viu uma pessoa que contou uma história ou tentou contar uma piada, mas ela não conseguiu de tanto rir, e você nem ouviu a piada, mas você tá rindo com ela porque ela está rindo? É exatamente isso. A gente tende a copiar quando é uma reação muito exagerada. Por isso, exagerem mais as suas histórias. Enfim, eu vou te explicar como ser um cara engraçado na próxima aula. Deixa pra próxima aula. Vamos dominar o jogo? Ou melhor, vamos zerar o jogo. E é isso. Valeu, Luiz. Tamo junto. É nóis.